continuidade aos estudos sobre sistemas operacionais, tá bom? É, a gente já viu nas aulas anteriores o procedimento de instalação de um SO. Vimos tanto na sala e tanto eu coloquei no Classroom o material, certo? Produzido pelo professor Gutenberg. Acabei aproveitando e colocando lá para vocês terem aquela visão novamente, né, como é o processo que deve ser feito e os cuidados, certo? E lá explicou bem direitinho também. Então, dando continuidade, após o processo de instalação de um SO, um dos primeiros passos que devemos fazer é a atualização e instalação de alguns drives essenciais para a utilização do computador da melhor forma possível. E antes disso, vamos falar um pouco sobre o gerenciamento de dispositivos, certo? Que nosso entendimento básico, né, o inicial, é que ele é um dispositivo que monitora todos os dispositivos e canais e unidades de controle do computador. A sua tarefa é escolher a forma mais adequada para a alocação de todos os dispositivos de um sistema, seja impressora, terminais, unidades, discos, certo? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma imagem que vai definir, né, vai mostrar, no caso do meu computador, o gerenciador de dispositivos. Certo? O gerenciador de dispositivo, ele faz a alocação, ele inicia a operação e por fim ele desaloca o dispositivo. Não basta que cada gerenciador execute apenas a sua tarefa individual, certo? Deve ainda ser capaz de trabalhar harmoniosamente com todos os outros gerenciadores. Digamos, vamos dar um exemplo, né? Digamos que um comando para ser executado de um programa lá, X. O que é que vai ser executado para aquele comando ser executado? Primeiro, o gerenciador do dispositivo vai receber os impulsos elétricos emitidos através do teclado ou do mouse e vai decodificar as teclas pressionadas para formar o comando e enviar para a interface de comandos do usuário. A gente já falou sobre isso lá, acho que no finalzinho ou no começo de março, onde o comando é validado pelo gerenciador de unidade de processamento. Depois, o gerenciador de unidade de processamento envia uma mensagem de reconhecimento, a qual é exibida no monitor de vídeo para que o digitador saiba que o comando foi enviado. Então, apertou a tecla, vai aparecer na tela o que foi apertado. Teclado. Quando o gerenciador de unidade de processamento recebe o comando, ele determina se o programa deve ser recuperado por algum meio de armazenamento ou se já está em memória. Em seguida, notifica o gerenciador apropriado. Você lembra aquele criar a variável, atribuir um valor para a variável? No caso, seria aquele mesmo procedimento da programação. Se o programa estiver armazenado, o gerenciador de arquivos deve identificar sua localização exata no disco, no HD, e passar essa informação para o gerenciador de dispositivos, o qual recupera e envia o programa ao gerenciador de memória. E este, por sua vez, deve encontrar o espaço para o programa e gravar em memória a sua exata localização. Então, lembra que todo aquele processo que a gente falou, como é um programa executado dentro do nosso sistema? Pronto, é basicamente isso que está falando agora. Caso vocês não estejam familiarizados, tenham esquecido como é que esse processo é executado dentro da máquina, volte na sua apostila ou busque lá nos materiais que a gente passou no caderno. Caso mesmo assim você se encontre com dúvidas, entre em contato comigo que a gente vai solucionar isso. Vou fazer uma nova aula gravada para vocês. Beleza. Depois, assim que o programa estiver em memória, o gerenciador de memória deve monitorar sua localização e seu progresso. À medida que o programa é executado pelo gerenciador de unidade de processamento.
Então, existem vários gerenciadores trabalhando em paralelo, certo? Para que o programa seja executado. Uma vez que terminada a execução, o programa deve enviar uma mensagem de término ao gerenciador da unidade de processamento. Por fim, o gerenciador da unidade de processamento deve repassar a mensagem de término ao gerenciador de dispositivos, que deverá exibi-la no monitor de vídeo para que o usuário possa vê-la. Apesar de ser uma explicação simplificada de uma operação muito complexa, ela serve para ilustrar o alto grau de precisão que requer um sistema operacional. E é bom lembrar que nenhum gerenciador poderia executar devidamente suas tarefas sem a cooperação ativa de outros componentes. Então, como eu acabei de falar, ele é um trabalho em conjunto de vários gerenciadores. Bom, então, vamos dando continuidade, eu vou mostrar para vocês como seria o acesso do gerenciador de dispositivos aqui no caso Windows 10, mas ele é bem similar para qualquer outra distribuição do Windows. Aquelas mais recentes têm o mesmo padrão, as mais antigas eu não recordo. Então, vamos lá. Vendo aqui a tela do meu computador, procedimento para fazer o acesso ao gerenciador de dispositivos, a gente pode fazer da seguinte forma: clicando no botão iniciar e-mail computador, certo? Ou apenas apertando o atalho Windows E. Ambos vão levar vocês para essa tela, ok? Depois vocês irão procurar este computador. Com o botão direito, vocês irão clicar em propriedades, certo? Feito isso, vai aparecer essa janela para vocês do sistema. Ela é bem simples, bem sucinta, certo? E lá na parte superior, do lado esquerdo do monitor de vocês, vai aparecer as opções de gerenciador de dispositivos. Ao clicar nela, ela vai mostrar para a gente todos os dispositivos listados nesse computador. Pronto. Aqui vocês vão identificar que existem adaptadores de vídeo, de rede, controlador de armazenamento, controlador de som, vídeo, jogos, entre outros. Esses camaradas aqui, também conhecidos como nossos drives, existem algumas formas de utilizarmos ele, de trabalhar com ele para a atualização, a desabilitação dele e a remoção, tá bom? Mas existe outras formas mais simples de utilizá-las. Então, caso vocês tenham curiosidade, tenham um computador para fazer esse procedimento, é bem interessante vocês irem acompanhando o que é feito. Então, eu vou clicar aqui em alguns, só para expandir eles, mas perceba que existem vários camaradas desses drivezinhos que a gente tem aqui. Caso algum de vocês, no computador de vocês, percebam que tem alguma exclamação, tem alguma forma de identificação ao lado à frente do dispositivo, possivelmente terá alguma recomendação a ser feita com ele, seja a remoção dele ou seja a atualização dele, tá bom? Dando continuidade agora, pessoal, vamos falar um pouco sobre o gerenciador de processos. Falamos o gerenciador de dispositivos, que no caso seria nossos drives. Agora falaremos sobre o gerenciamento de tarefas, de processos, certo? Então, primeiramente, o que é esse gerenciador de tarefas? Bom, é através dele que a gente terá o acesso a diversas ferramentas como informações de monitoramento, desempenho e status do computador. O gerenciador de tarefas mostra a vocês os programas, os processos e os serviços que estão sendo executados no computador. Você pode usá-lo para monitorar o desempenho do computador, fechar programas que não estão respondendo, né? Que a maioria das pessoas utilizam isso. Tem o primeiro contato
com o gerenciador de tarefas. Depois dessa situação, o programa travou no computador, não tem como fechar ele na forma convencional, clicando no xizinho ou interrompendo o processo por ali. Então vocês iriam, né, no gerenciador de tarefas e lá você fazia a finalização do processo. Se você tiver conectado a uma rede, também você pode usar o gerenciador de tarefas para exibir os status da rede e ver como ela está funcionando, se houver mais de um usuário conectado ao seu computador. E outras curiosidades também que vamos ver na prática. Então, bora abrir o gerenciador de tarefas. Para utilizarmos o gerenciador de tarefas, a gente pode usar um comando no teclado, certo? Que é o Ctrl Shift ESC. Então, na tela de vocês está aparecendo essa imagem, onde eu tenho os processos que estão executados. Então, temos aqui os aplicativos que eu estou utilizando agora, que estão abertos, e os processos que estão em segundo plano, tá bom? Então, vamos aqui aos exemplos. Eu estou usando o console de gerenciamento da Microsoft, não estou? Estou. Tá aqui ele, ó. Esse camarada aqui. Estou usando o gestor de tarefas, que é a própria janela que está aberta. Notas, o Chrome, o OBS Studio, que eu estou fazendo a gravação. E o Windows Explorer, que foi a forma que acessamos o nosso computador. Já em segundo plano, temos N processos aqui, certo? Tem vários. Que eles são aqueles processos que o computador fica utilizando recursos da máquina, vai requerindo disco, memória, um pouco de processamento, que a gente não vê, né? Não vê de fato eles executando isso daqui. Bom, então vamos ver aqui, ó. Temos o Torrent, temos o Adobe, Adobe System Care, o da AMD, entre outras processos em segundo plano. Já na segunda aba de desempenho, eu posso fazer um monitoramento de alguns recursos, por exemplo, a CPU. Então, eu posso ver a porcentagem de utilização dela, a velocidade que ela está trabalhando, os processos, as árvores, né, com as nossas threads, os identificadores, e temos várias informações bem relevantes. Então, temos o tempo de atividade dele também, que é bastante tempo de passagem, né? Logo abaixo eu tenho o monitoramento da memória, certo? Então, em uso, está usando 4 GB nesse momento. Tem uma disponível mais 3.1. Lembrando que não chega a ser o que está dito lá, né? Na embalagem onde a gente compra. Outras informações interessantes vocês devem levar em consideração durante o seu monitoramento. O disco também. Então, no gráfico vai mostrar para vocês em forma de vetores o momento, né, que o recurso foi mais destinado naquele instante, está mais em uso naquele momento. Então, internet, né, bastante. Caso eu abra o navegador novamente, faça uma requisição lá, ele vai puxar mais, tá bom? E a GPU, que é o processamento gráfico, da mesma forma. Então, tem um histórico de aplicativos, disponível agora carregou, certo? Então, temos vários processos aqui, vários programas, na verdade, que eu posso utilizar, mas geralmente eu não utilizo. Pronto. Essa janelinha aqui é o inicializar, onde geralmente estão os processos, né, os programas que vão iniciar juntamente com o meu computador, ok? Então, caso eu queira que meu computador já inicie com algum programa padrão, eu posso vir aqui, adicionar ele e colocar que ele está habilitado ou desabilitado. No caso, os que estão habilitados vão iniciar com o meu computador. Digamos que eu vou desabilitar este. Deixa eu ver, Discord desabilitado. Esse aqui também desabilitado. Desabilitado. Team desabilitado. 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 Pronto. Já habilitado só o Advanced System Care e o Windows Security. Beleza? Então,
Feito isso, pode deixar que já vai ficar configurado para a gente. Já nessa aba usuários, é todos os usuários que estão cadastrados na máquina, né, que tem perfil criado na máquina. Aqui o que vai aparecer é o meu, certo? Então, aqui são todos os processos, né, da minha conta, certo? Aqui são os recursos que estão utilizando, a CPU, a memória, disco, rede e GPU, tá bom? Então, o OBS, como é o que eu estou utilizando para fazer a gravação, vocês podem observar aqui que ele demanda mais recursos, tanto da CPU quanto da GPU e da memória, em comparação aos demais. O Chrome, vou procurar o Chrome. Ele é famoso por consumir memória, né? Então, mesmo sem utilizar nada, né? Ó, ele tem várias threadzinhas aqui, no caso, se fosse para somar daria bastante, né? Tá, bastante mesmo. Então, continuando, temos aqui detalhes onde podemos ver mais informações sobre nossos processos. Vamos pegar aqui, por exemplo, deixa eu ver, o OBS. Pronto, esse é do OBS serve para qualquer processo que vocês tenham no seu computador, vocês queiram fazer esse procedimento. Digamos que o seu computador, sua máquina não tem tanto recurso assim. E você sabe que ela faz aquele gerenciamento de dar mais recurso para quem está sendo executado naquele instante. E tem como a gente fazer com que esse processo aqui seja utilizado, né, com mais recursos, demandado com um pouco mais de atenção. Para fazer isso, ó, basta clicar no botão direito do processo e definir a prioridade dela como tempo real, certo? Então, ela vai sempre ter aquela prioridade em cima dos outros processos de execução, tá bom? Isso aqui para quem joga é bem legal, interessante de se fazer, né? Então, ok. Já aqui a gente pode ver o PID, né, da forma que o nosso computador ele interpreta, sabe quem é o processo, né? Porque obviamente não vai buscar o processo pelo nome que a gente está vendo aqui. Então, pelo PID ele vai identificar quem é o processo. Status é simples, né? Ou ele está em execução, suspenso, ou está finalizado. O nome do usuário que está utilizando o processo, no caso, vamos ordenar aqui. Bem, aqui ó, tem o Rafael Martins, né? No caso, o que eu estou utilizando. E aqui são os serviços, deixa eu puxar um pouquinho para o lado. Serviço de rede, serviço local e tudo do sistema. Beleza? Então, voltando aqui ó, nos processos. Digamos que algum motivo eu queira finalizar um processo que por algum motivo travou e não está voltando, eu consigo mais usar. Então, vamos pegar aqui um exemplo do Explorer. Não, Explorer não, pegar o Easy Notas, que eu não vou usar agora não. Então, clica no botão direito dele. Caso você queira expandir, vai mostrar o que está sendo executado junto com o detalhamento maior sobre o que está sendo executado pelas notas. E aí pode finalizar ela. Para finalizar ela é simples. Podem perceber que estava aqui já sumiu o nosso ícone, tá bom?